Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui na nossa Escola de Negócios Santa Rita de Cássia. Vamos desvendar aí esse contexto de lucratividade? Vamos agregar valor à continuação do nosso é, das nossas estratégias de escassez. Vamos colocar um contexto um pouco mais real dentro de tudo isso? Fica conosco aqui, fica até o final do vídeo. No final do vídeo você vai ter algumas surpresas muito interessantes, galera. Então, nós estamos fazendo aí uma análise. Deixa eu colocar aqui para vocês. Nós estamos trabalhando as armas da persuasão. Nós vimos já alguns princípios: reciprocidade, aprovação social, afeição, autoridade, escassez, e nós estamos entrando na estratégia da escassez. Nós já passamos pela escassez de tempo, escassez de quantidade, escassez de acesso, escassez de oportunidade, escassez social. Nós trabalhamos um pouquinho sobre a questão de alguns indicadores de conversão, indicadores de engajamento, indicadores de receita, e agora nós iremos trabalhar alguns indicadores de qualidade, tá certo? Nós já entendemos aí o porquê que é importante nós termos o valor médio do pedido, é importante a receita incremental por escassez, a importância de ter o abandono do carrinho. Consulte os nossos conteúdos anteriores e você vai ter acesso a todo esse contexto, tá beleza? Mas hoje, de maneira muito prática, eu gostaria de trazer para você, além desses indicadores, além de toda essa estratégia de escassez, ainda como que você pode de fato aproveitar isso dentro da sua operação mesmo, ok? Rodrigo, como eu escolho uma operação, uma estratégia dessa dentro do meu negócio? A gente vai, eu vou trazer, fica conosco aqui, que eu vou trazer para você esse feeling para que você possa de fato analisar um pouquinho melhor aí as suas estratégias. Tá, beleza, Rodrigo, vou escolher minha estratégia, tenho meu público, tenho minha venda, mas como que está, por exemplo, será que eu entendo é, de ponto de equilíbrio? Será que eu estou entendendo a minha operação, o operacional da minha empresa? Será que eu estou entendendo a estratégia que eu vou utilizar? Será que eu conheço os custos? Meu custo fixo, meu custo variável? Será que eu entendo quanto tempo eu demoro para pagar a minha operação, para empatar o meu negócio? Pessoal, é muito interessante. Aqui nós somos voltados para a venda, para controle, para a precificação, a sistematização e a valorização do negócio. Então a gente entende esse círculo, tá certo? A gente contempla toda essa linhagem. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Hoje é muito a questão da precificação, ela está muito forte hoje dentro do nosso contexto. O que acontece, pessoal? Hoje o preço ele já está meio que sistematizado, tá? Ele já tá num patamar elevado. Hoje o preço dentro do mercado, ele é como se ele tivesse um teto, tá certo? É como se ele já tivesse um teto aqui. Então não tem como você é, 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 brigar muito no preço aqui, ó. A não ser que você se posicione, a não ser que você encontre uma estratégia de posicionamento que não faça com que você brigue diretamente com o preço. Mas geralmente, se o seu preço for muito acima do seu concorrente, você vai perder venda, tá certo? A não ser que entenda, e você esteja muito bem posicionado e você não lute por precificação. Por exemplo, perfumes de R$ 1.000, tá? Às vezes aí é um posicionamento, mas geralmente serviços de consumo massivo, de consumo na classe ali, na classe B, na classe C, nós não conseguimos. Agora, produtos de alto luxo, quando você muda o padrão de consumo, aí você deixa de brigar por preço, mas o seu posicionamento tem que ser muito claro, a sua mensagem tem que ser muito clara e a sua entrega também precisa ser muito clara. Como que, Rodrigo, hoje nós podemos ser competitivos? Como que nós conseguimos adotar estratégias que façam com que a nossa lucratividade aumente sem necessariamente eu ter que aumentar o preço do meu produto? Porque hoje nós estamos aumentando as vendas. Mas deixa eu te falar uma coisa: se você aumenta a sua venda, mas o seu custo acompanha, você não está adotando uma boa estratégia.
O interessante é que a sua venda aumente, os seus custos eles se mantenham, tá certo? Vamos dar uma olhadinha em mais dois indicadores então, para a gente finalizar essa, esse contexto, e aí nós iremos dar uma abordagem um pouco maior nesse outro contexto que eu vou trazer para vocês. Então nós temos aqui agora os indicadores de qualidade, tá certo? Olha lá, ó, a satisfação do cliente após a experiência com escassez. Isso é muito importante para medir a qualidade e como que essa mensagem chegou no seu cliente. É muito importante isso, tá bom? Você sempre medir se aquela promoção, se de fato o seu público ele gostou daquilo. Então é muito importante você ter o indicador, um medidor pós-ação, pós-campanha, pós-promoção, tá certo? Para que você possa entender se de fato aquela mensagem foi aceita pelo seu público. E aí nós temos esse NPS, que mede a satisfação do cliente. Olha lá, ó, você vai pegar uma satisfação mesmo. Dentro da promoção, você vai fazer uma pesquisa de satisfação. E aí vai ter essa pesquisa de satisfação, você vai encontrar pessoas que de fato gostaram e pessoas que não gostaram muito dos recursos que foram utilizados. E aí você consegue ter uma porcentagem de assertividade dentro da sua, porque você conhece o seu público, tá certo? Olha lá, ó, qual que são os dados? A pesquisa pós-compra, o feedback qualitativo e a avaliação de produto. Geralmente você deixa ali um questionário para o cara responder. NPS acima de 50 para campanhas de escassez, maior ou igual a 50. Tá? Então você vai aí, mais da metade dos seus clientes, das pessoas que consumiram, das pessoas que chegaram até você, elas precisam de fato enxergar que a mensagem foi clara, foi boa, tá certo? Você vai ter uma galera que não vai curtir, não curtir a campanha não foi real com o que foi entregue, então você precisa medir tudo isso para que numa próxima você melhore, tá certo? É até bom para que você, então isso é o contexto qualitativo, tá? Da sua campanha. É muito importante que você tenha esse dado. Taxa de retorno de reembolso. Percentual de devolução em produtos vendidos com escassez. Isso aqui, pessoal, é fantástico. Isso daqui você precisa ter não só medindo um contexto de escassez, mas isso é muito importante que você tenha esse dado muito bem guardado em contexto no âmbito geral da sua empresa, do seu negócio, do seu serviço, tá certo? Então, por exemplo, você tem aí uma pequena equipe, você limpa ar-condicionado, você tem uma pequena equipe que te ajuda, são os seus braços. Qual está sendo a taxa de retrabalho que você está tendo? Isso gera um custo muito alto, tá certo? Isso daqui você precisa olhar com carinho. Essa taxa de retorno, de reembolso, percentual de devoluções em produtos vendidos com escassez. Então você pega os produtos devolvidos e divide pelos produtos vendidos dentro da campanha, tá certo? Então a solicitação de devolução, motivo de devolução e produtos vendidos. Abaixo de 5%, isso tem que ficar abaixo de 5% para ter um fator muito interessante. Mas mesmo que você não tenha isso hoje marcado hoje em dia, porque existe sempre aquele contexto assim, você tem uma loja e você faz entrega. Às vezes você tem um entregador que, eu separei os pedidos, alguém separou os pedidos, chegou lá, você precisou voltar na casa porque foi alguma coisa errada, foi alguma coisa faltando. Isso gera retrabalho. Gente, retrabalho é uma das maiores causas de custo do mundo, tá certo? Então, na questão de desperdícios, isso é muito complexo. Na questão de desperdício, na questão de você fazer uma análise para entender quanto que você está tendo de retrabalho, isso onera muito tempo, você perde o tempo do funcionário que vai voltar, você gasta gasolina, então a satisfação do cliente diminui demais, a satisfação do cliente cai. Então é muito importante que você tenha esse carinho, esse zelo em olhar como que está essa taxa de retrabalho aí no seu negócio, tá certo? Pessoal, agora eu gostaria de trabalhar com você dentro de todo esse parâmetro de escassez que nós trabalhamos. Você viu que tem bastante indicadores, tá? Então são várias estratégias que você pode adotar e adotando essas estratégias você pode trabalhar esse contexto. Olha lá, ó, escassez de tempo limitado, escassez de quantidade, escassez de acesso exclusivo e escassez de oportunidade única e escassez de demanda alta. Então você tem essas 5 estratégias que você pode utilizar, tá certo? Aqui nós temos alguns indicadores que eu vou deixar para a gente analisar isso daqui na próxima
no próximo conteúdo, porque hoje eu gostaria de trazer para vocês algo sobre lucratividade. Pessoal, uma coisa que eu tenho percebido nas mentorias que eu tenho feito, em alguns lugares que eu tenho andado, em alguns treinamentos que eu tenho dado com a galera, é sobre custo. Pessoal, é muito importante que você conheça os números reais da sua empresa. É, muitas vezes a gente acha assim, ó, que as coisas acontecem como mágica. Não caiam nesse contexto. Gente, você tem, já volto a falar, falei direto aqui, você tem o site da USP, que na área de exatas, os caras são bons demais. Você tem o site da FGV, você tem o próprio site do Sebrae, você tem o próprio site do Senai, do Senac, ou seja, você tem site de consultorias que distribuem informação de uma forma boa, de uma forma real e concreta. Não busque informação aonde ela não existe. Esse negócio de ficar muitas vezes é muito complexo você pegar um conteúdo e falar: "Ah, nós vamos aumentar a nossa lucratividade como? Baixando o custo?" O cara chega para você: "Como que você vai baixar o custo?" O cara vai te explicar isso daqui, ó. Aí você chega lá e como, Rodrigo, que eu vou baixar o meu custo? Primeira coisa que você tem que entender um pouquinho é sobre ponto de equilíbrio. Nós vamos falar um pouquinho sobre. Eu quero falar um pouquinho sobre ponto de equilíbrio para você, porque eu quero trazer uma estratégia para você entender que de fato dá para você usar a estratégia de escassez num determinado produto, tá certo? Para isso, eu preciso te explicar um pouquinho o que é escassez, tá? Perdão, o que é ponto de equilíbrio? O que vai ser ponto de equilíbrio? Então deixa eu voltar no desenho aqui. Eu vou fazer um gráfico aqui para você de maneira muito breve e rápida, tá? Desculpa, vai sair meio torto aqui que eu ainda não estou com meus equipamentos, mas vocês me perdoem e nós vamos trabalhar aqui. Aqui você tem um gráfico e aqui, pessoal, é o período. Então você tem de 1, 2, 3 até o 30, que é o período que você vai fazer uma análise, tá? Você tem todos os seus custos fixos, galera. Você precisa entender o que são custos fixos. Seus custos fixos são aluguel, por exemplo. Deixa eu colocar aqui, cadê a caixa de texto? Você tem aqui aluguel, custo fixo, custos fixos. Você vai ter aluguel, salário, salário. Você vai ter funcionário salário, né? Você vai ter energia. Então você vai ter uma série, escritório, você vai ter água, você vai ter taxa de maquininha fixa que você paga ou não, você vai ter contador, você vai ter sistema, ou seja, uma série de contexto que vai te gerar por mês aí, vamos colocar R$ 3.000 todo mês. Isso aqui é um fixo que você tem. Isso aqui é o seu dado fixo, tá bom? Isso daqui é o seu custo fixo. Isso aqui é uma linha. Considera que isso aqui é uma linha, tá bom? Por favor, considere que isso aqui é uma linha reta. Esse é o seu custo fixo, pessoal, tá certo? Então, esse é o seu custo fixo. Então, o seu custo fixo é de R$ 3.000. Rodrigo, mas o que representa isso? No primeiro dia, você já tem os R$ 3.000 para pagar, tá certo? Conforme você vai vendendo, deixa eu mudar aqui a cor do. Conforme você vai vendendo, meu caro, você vai tendo uma outra linha que sai do zero e você vendeu. Essa curva, ela é ascendente, tá certo? Conforme você vai vendendo, conforme você vai vendendo, conforme você vai vendendo, você vai crescendo, você vai crescendo, você vai crescendo, e aí ela chega no momento em que ela encontra o ponto de equilíbrio, que é onde as suas vendas, elas pagam o seu custo fixo. Isso daqui pode acontecer no dia 15, isso aqui pode acontecer no dia 20, isso aqui pode acontecer no dia 25. Quanto antes isso acontecer, esse encontro acontecer, mais rentável será a sua operação, tá certo? E aí, Rodrigo, por que você está me falando isso? Porque você pode pegar esse tipo de dado aqui, pessoal. O seu ponto de equilíbrio é muito interessante que você entenda como que funciona o seu ponto de equilíbrio. Deixa eu colocar uma outra.
um outro dado aqui para você entender. E aí nós vamos conversar. Por exemplo, ó, aqui você pode ter o seu ponto de equilíbrio em cima de um produto, o seu serviço, tá? Ou você pode ter o seu ponto de equilíbrio em cima de uma seção que você tenha, tá certo? Isso vai te ajudar, pessoal, a analisar o seguinte, ó. Deixa eu te mostrar aqui através dessa. Vamos pôr que você tenha um mini mercado aí, tá? Um mini mercado que você tem um custo fixo de R$ 100.000 por mês. Você separa esse mini mercado por seções. Então você tem o açougue, a padaria, o hortifruti e o setor de limpeza, tá certo? Então cada setor ele vai te gerar uma receita e um custo variável, tá certo? Então você vai ter a famosa margem de contribuição. Rodrigo, mas o que é essa margem de contribuição? Vamos voltar lá então no nosso desenho. Vamos voltar no nosso desenho. Essa margem de contribuição, pessoal, ela vai ser o seguinte. Vamos supor que você tem um produto que você cobre R$ 100. Ou um serviço, uma lavagem de carro que você cobre R$ 100. Para cada R$ 100 que você vende, R$ 30 são custos variáveis. Então, esse aqui é o seu custo variável. Rodrigo, o que é custo variável? Vamos supor que para lavar esse carro você pague uma porcentagem para o seu funcionário. Vamos supor que você tenha o sabão para você lavar, você tem a flanelinha que você utiliza, você tem o perfume que você utiliza. Então, para cada lavagem de carro, você gasta R$ 30 para aquele tipo de serviço. Vamos supor que você tem um produto aí que, sei lá, você vende um produto que você vende ele sei lá, R$ 30, tá? Só que você pagou desse produto 15. Então você já tem aí, na hora que você vende esse produto, você já tem que pagar R$ 15. Vamos supor que você tem uma incidência aí, a cada venda, vamos supor que você tem 4%, R$ 4 de imposto. Então, para cada venda, você tem R$ 19. Vamos arredondar aqui para ficar mais fácil a conta. Você tem R$ 5. Então, na realidade, para cada R$ 30 que você vende, R$ 20 são custos variáveis. Ou seja, cada venda que você faz desse produto de R$ 30, te sobra 10. Esses 10 é a sua margem de contribuição. Esses R$ 10 é a sua margem de contribuição. Aqui no caso da lavagem de carro, como é um serviço, a margem de contribuição é 70, é maior a margem de contribuição. Vamos supor que você tenha esses dois produtos no seu portfólio. Você tenha tanto esse custo, esse produto que você vende a 100 gasta 30, é um produto qualquer, e esse que você vende a 30 e tem R$ 20 de custo variável. Esse produto de R$ 70 é um produto que vai ter uma maior margem de contribuição. Esse gráfico seu vai ficar assim, ó. Vamos supor que esse produto que você vende a R$ 30, esse seu gráfico ele vai ficar assim, ó. Ele vai ficar mais longo. Esse produto seu, ele vai ficar mais longo para atingir o ponto de equilíbrio, tá certo? Esse produto que tem a sua margem de contribuição maior, ele vai demorar menos para encontrar o ponto de equilíbrio. Ele vai demorar bem menos, tá certo? Então, essa é a diferença de você encontrar o seu ponto de equilíbrio, seja por produto, seja por seção, seja por serviço. Porque você entende o seguinte agora, Rodrigo, então esse produto aqui, ele é mais vantajoso. É claro que é, porque daqui para cima é lucro operacional, tá certo? Aqui você teve quase no final do mês. Ou seja, às vezes você vai adotar uma estratégia de escassez aí na sua loja. E sabe o que você faz? Como você não conhece os seus números, você adota uma estratégia de escassez em cima de um produto que não rende nada para você, porque você não sabe. Ah, não, Rodrigo, mas eu jogo 100%, 150% em cima do meu produto, só aí eu já sei. Cara, faz cálculo, faz conta. Eu tô falando para você, faz porque às vezes tem um que tá te dando 400%, você deixa de pôr ele. Ah, não, Rodrigo, mas aí eu consigo entender, cara, porque na hora que eu compro, eu já tenho lá a minha. Beleza. Mas e se você tem um monte de produtos?
E se você tem toda uma sessão, porque às vezes você coloca um produto e se você conhece, você consegue, por exemplo, pegar um produto desse aqui que demora um absurdo, cara, para encontrar um ponto de equilíbrio, você pode sumir com ele da sua loja. Entendeu? Você pode desenhar a curva ABC, que nós não vamos falar aqui, que fica muita coisa. Então, o outro detalhe, é um tipo de informação que vai te dar a capacidade para você falar assim, cara, Rodrigo, tá, beleza. E como que eu trabalho agora, nesse caso aqui? Como que eu trabalho, nesse caso aqui que eu tenho R$ 15 aqui, R$ 5, como que eu trabalho? É custo variável? Então eu consigo diminuir esses custos variáveis, tá? Rodrigo, como? Através de uma série de ação que você pode estar trabalhando. Às vezes você tem um serviço aí que tá 50%. No serviço, pessoal, você não pode ter um custo muito alto, porque a tendência do serviço é de fato ter uma margem de contribuição mais alta. Então, para que serve eu conhecer os números da minha empresa? Para que você possa, na hora de adotar uma estratégia, você colocar, cara, esse produto meu aqui, ele tem um faturamento interessante. Então eu conheço o meu ponto de equilíbrio. Eu sei que esse produto meu aqui, ele vai demorar 30 dias para alcançar o ponto de equilíbrio. Ou esse serviço meu aqui, ele tem uma margem de contribuição muito alta. Então eu vou colocar, eu vou gastar, por exemplo, em tráfego pago, eu vou gastar uma campanha para eu poder ter esse produto aqui à frente do meu negócio. Ou eu vou adotar uma estratégia de escassez, eu pego aquele produto que não, muitas vezes não me gera uma contribuição muito grande no pagamento do meu custo fixo e faço uma campanha em cima dele, atraio o cliente até a minha loja e adoto uma estratégia para que ele consuma o meu produto estrela, né? A gente tem toda uma nomenclatura, tá certo? É muito. Qual que foi o chamado que eu quis te dizer? Não há mágica, há estratégia. Conhecendo o seu negócio direitinho. Rodrigo, mas não, eu já sei, eu pego a minha roupa, eu faço, eu compro, sei lá, eu vou em tal lugar, eu compro a 10 e venho aqui e vendo a 20. Cara, conheça os seus números, põe num papel. Põe num papel para você entender qual que é a margem, para que você possa adotar de fato uma estratégia muito interessante. Rodrigo, é muito difícil, eu sou autônomo, eu sou sozinho. Eu não tenho condição de fazer um cálculo desse, mas pô, tem tudo na internet, tá? Tem tudo na internet, tem e-book de graça, tem coisa de graça. E outra, tem sistema, tem planilha que te entrega tudo isso pronto. No próprio site do Sebrae, se você baixar algumas planilhas, ele já te dá isso. Basta você controlar o seu fluxo de caixa, a sua operação. Pessoal, isso é operação. Isso é o básico que nós precisamos ter dentro do nosso negócio. Porque senão você vai vender, galera. Você vai vender, vai vender, vai vender a vida inteira e não vai conseguir ter retorno financeiro. E você pode adotar a estratégia que você quiser de persuasão, que você vai sentir aquele cansaço na hora de trabalhar. Você vai estar cansado porque, capaz, mas os meus custos, eles calam comigo. Que às vezes, pessoal, uma das maiores desvantagens, vou usar essa palavra, do pequeno, pelo fato dele não ter um fluxo de caixa organizado, é ele misturar os gastos pessoais com os gastos da operação. Ah, cara, isso aí te come pra perna. E aí você fala assim, não, mas eu tô mais ou menos, eu tô vendo. Aí você comeu um salgado na tarde, aí você comprou uma coca, aí você arrumou um companheiro para te ajudar a instalar um negócio lá, e você pagou uma coca para ele, e você não contabilizou essa grana. E aí, beleza, puxa, ganhei o dia aí, 800 pontos, gastou 400, 400, você entendeu? Então não faz sentido você não ter um controle sobre a sua operação. Porque senão vai chegar um momento que você vai falar assim, cara, vou voltar a ser empregado. Vou voltar a ser empregado, tá certo? Então é muito importante que você tenha Rodrigo, mas dá muito trabalho. Claro que dá trabalho, pô. Entendeu? Dá trabalho. Vou falar diferente de todo mundo, mas o trabalho que vai te dar é você sentar numa cadeira, pega um quarto, instala um ar-condicionado e vai pensar, cara. Constrói uma planilha, você entendeu? Pega um momento, fecha as portas do seu negócio, só eu tudo, fecha as portas, vai para um quartinho, liga o ar-condicionado, cara, para refrescar a cabeça e senta e planilha tudo. Quem entrou na minha loja hoje, quem não entrou, quem gastou, quem não gastou, que produto que eu comprei,
que produto que eu vendi, quanto que entrou, quanto que não entrou, qual que é a margem de... Se eu tenho uma loja pequena, que eu tenho uma cesta de produtos interessantes, no próximo, daqui um tempo, eu vou falar da curva ABC. Qual produto meu contribui mais para que eu pague o meu custo fixo mais rápido? E aí depois fica só lucro operacional. E eu conhecendo isso dentro da minha loja, gente, eu ponho os meus produtos de margem na frente da loja e incentivo a galera a comprar lá. Eu ponho, às vezes eu tenho que ter aquele produto que não me gera resultado, não me gera impacto, não dá meios para eu pagar a conta, mas eu tenho que ter ali, cara, porque a galera vai lá. E aí você põe, faz uma estratégia de escassez, adota uma estratégia persuasiva, aí sim você faz uma estratégia de reciprocidade para você atrair, e aí você faz o cara levar, por exemplo, se você tem uma loja de ração, ração a granel, que te dá muito mais lucro que você vender o saco fechado, que é a mina de ouro. Você sabe que ali é a mina de ouro. Então, pô, vamos levar uma raçãozinha, você aponta, entende? Você desenha o layout da sua loja para que seja algo intuitivo e a pessoa, ela entra na sua loja e fala, não, mas não compensa. Oh, sempre fresquinho. Aqui a nossa gôndola, ela mantém. Qual que é a vantagem de você vir toda semana e pegar 1 quilo de ração em vez de você levar um saco de 3 quilos, por exemplo? É que o seu cachorro vai comer fresquinho. Então você adota a estratégia, monta um layout no seu contexto para que aquilo haja na mente do seu cliente já é nichado, ele já te conhece, entende? Você tendo os números, você fala, rapaz, eu tô ganhando. Ah, não, Rodrigo, mas eu já faço a conta, cara. A minha margem de contribuição. Ah, mas o seu custo tá te comendo pra perna. Porque todo dia você compra pastel e Coca-Cola para comer aí no balcão da sua loja. Todo dia você compra hipercard. Todo dia você passa um cara do doce, você compra doce. Passa o cara da coca, você compra coca. Passa o cara do pastel, você compra pastel. Passa o cara do queijo, você compra queijo. Aí você tá andando ali, você compra, você consome. Aí não há, cara, não há caixa que aguenta. Você anotou. Aí você olhou suas despesas. Você viu que você misturou tudo. Dinheiro da empresa, dinheiro da sua operação particular. Cara, aí você não consegue mensurar nada. E aí passa 1, 2 anos, cara, só trabalho. E é, bom, a maioria dos microempresários tá aí, nossa, só trabalho, não vejo grana, não vejo grana. Mas tem grana que aguenta, cara. Você ganha, por exemplo, é, sei lá, você ganha 500 no dia, mas você gasta 600. E aí 300 é coisa particular. 350, né? 250 fica para. Então é muito importante que você tenha o conhecimento dos seus números, tá? Não se preocupe tanto com a questão de nomenclatura, tá? Porque, mas cara, eu tenho um produto aqui, cara, que eu fiz uma conta e ele me ajuda a pagar os meus custos fixos mais rápido. Então eu preciso, é nele que eu preciso me concentrar. É esse produto aqui que vai, que garante. Então são 3, 4 produtos que eu tenho ali, porque é o 80-20, cara, é 20% da sua operação, ela garante 80% todo o seu contexto. Então você precisa achar esses 20% e, cara, concentra nele de uma tal forma e reduz custo, cara. Não tenha dó de cortar custo, porque você vai se tornar mais competitivo, você vai se tornar mais impactante, porque dinheiro no caixa te permite ser impactante, cara. Você precisa cortar custo para ter dinheiro no caixa sem precisar mexer no preço. Corta custo para ter dinheiro no caixa para não precisar mexer no preço. E aí, cara, você consegue, com dinheiro no caixa, você consegue comprar mais barato, comprar à vista, negociar melhores condições. Daí você mantém o preço, mas você reduz o custo, injeta dinheiro no caixa quando você conhece o seu planejamento, quando você tem todo o seu conteúdo. Cara, não tem quem te segura. Você se torna eficaz. Você se torna uma potência, controla o custo, né? Separa, cara. Nossa, cara, eu vou gastar R$ 500 por semana comigo. Se você tem uma operação que te permite isso, cara, o resto vai ser aqui controlar e gerar caixa, sabe? Porque é fatal, é fatal. Diminuir o custo, sobra caixa. Isso aí é fatal. Se você tem venda, diminuir o custo, você às vezes a venda até cai um pouco, cara, mas se você reduzir no custo, e aí você se torna competitivo, tá? Porque dificilmente alguém olha para custo. Porque olhar para custo é coisa de empresa grande. Não, o autônomo não pode se preocupar com custo, não. O autônomo... Não! Começa a controlar seu custo, você vê o que vai. Porque caixa é efeito, tá? Caixa é efeito da sua operação.
Então, se você está gastando demais, vai refletir no caixa. Agora começa a controlar a sua operação, o seu dia a dia, tá? Ali na rua, ali na interação, tá? O cara vai, ô, você quer? Não, 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 não quero, tô focado aqui, ó. Ih, seu caixa agradece, pô. Aí chegando, você tem um fluxo de um saldo de caixa bom para outro mês, aí você já começa controlar, organizar com o fornecedor, distribuir, e aí a gente vai trabalhando isso aos poucos, tá bom? Mas não adianta você ter uma ótima estratégia se você não conhece a sua empresa, a sua operação, tá certo? Como atrelar, Rodrigo, uma estratégia de vendas junto com um controle de custo bem organizado, conhecendo os meus números, conhecendo qual produto, qual serviço é melhor, porque aí eu monto uma campanha em volta de um produto, de um serviço que me gera muito mais, tá certo? Pessoal, muito obrigado. Obrigado pela presença de vocês e fiquem com Deus e até o nosso próximo conteúdo.